Parte 3, senhores. DNA contém Yud, Re, Vav, Re? Sim ou não? Bom, você já sabe que isso aí já é uma furada, né? Eu já mostrei em 2 vídeos. Mas nesse tutorial, vamos dar nome aos bois. Então, quem foi o tal do cientista americano que deu a suposta ideia, lógico, da cabeça dele, porque comprovação nenhuma não existe, que o nosso DNA contém o tal do código do criador? Vamos lá, vamos procurar entender e observe o quanto o professor aí se esforçou para tentar interpretar. É aquela coisa, né? Tem cara que quando abre a boca para falar e a merda, ó, escrevendo, ainda vai que o cara, ele vai lá e dá uma tapeada. Agora, bota o cabo pra explicar quando o cara inventa uma falcatrua, pra tu ver se o cara não se enrola. Acompanha aí nesse tutorial agora. Esse aqui afirma que o autor da descoberta é um rabino, também cientista, Yeshayahu Rubinstein. Eu vou chamar simplesmente de Rubinstein a partir de agora, porque é um nome mais fácil. Ele supostamente teria visto que ocorre esse padrão de 10-5-6-5 nas cadeias de DNA. Então eu fui atrás de descobrir quem é o tal do Rubinstein. Fiz uma pesquisa, encontrei de fato um vídeo no YouTube no qual ele fala a respeito disso. O vídeo está em hebraico, conforme você pode checar, e além disso ele apresenta uma legenda em russo. A partir da legenda em russo eu fui tirando print de cada uma das coisinhas. Aí eu tirei mais uma vez um print dos prints desse jeito. Aí eu fui no Photoshop, ajustei o contraste e o brilho para ficar muito bem visível. Aí usando um robô do nosso Discord chamado Lorita, eu converti isso em um texto selecionável, desse jeito aqui, um texto em russo que pode ser, afinal de contas, copiado e colado. Então, pegando aqui esse texto em russo, a gente pode jogar no tradutor e obter, afinal de contas, uma transcrição do vídeo que estava no YouTube. Então aqui ele fala um pouquinho a respeito do currículo dele. É dito que ele veio da Argentina para Buenos Aires e que ele passou 4 anos fazendo pesquisa, ficando 10 horas todo dia olhando no microscópio eletrônico a respeito da estrutura das moléculas, tecidos e assim por diante. Se você entender muito disso, talvez você até já tenha percebido um problema, mas o que vem depois meio que contradiz tudo que ele disse até agora. Dentro do núcleo tem cromossomos, beleza, homem 22, mulher 24, tá errado. Tá, e você não precisa ser muito inteligente, muito entendido de biologia para saber disso, tá? Homem com 22 e mulher com 24, ambos essas pessoas têm problemas de saúde, porque humanos saudáveis de qualquer sexo possuem 23 pares de cromossomos. Homem tem 23 e mulher tem 23. Isso a biologia do ensino médio ensina. E se você passa 4 anos trabalhando 10 horas por dia olhando para um microscópio eletrônico, você também deveria saber disso. Dia que provavelmente você não tem a mínima ideia sobre o que você está falando. Imagina que eu me diga ser jogador de futebol, por exemplo, e eu menciono casualmente então que um time de futebol tem 9 jogadores. Bom, qualquer jogador de futebol e qualquer pessoa que minimamente entende de futebol sabe que um time de futebol tem 11 jogadores. Exatamente aqui o equivalente dessa alegação dele. Mas vamos avançar. A gente tem ainda um outro vídeo dele neste link aqui, no qual ele também concede uma entrevista. Esse vídeo eu não encontrei nenhuma transcrição, mas eu encontrei sites em hebraico que analisam justamente essa história. Nesse vídeo ele fala que os resultados dele foram publicados na Nature em 1986. Porém, você vai lá na Nature e pesquisa por Rubinstein, conforme eu acabei de fazer, você vai ver que não tem nenhum artigo em 1986 e 2, nenhum desses artigos aqui, para você chegar nessa conclusão você vai ter que ler um por um, eu já fiz isso, possui qualquer menção a essa descoberta de 10-5-6-5. Não tem absolutamente nada a respeito desse dito artigo que ele diz. Em outras palavras, o artigo dele simplesmente não existe. Aí eu tinha falado, né, que se você entendesse muito dessa história, você provavelmente já tinha também identificado outra falha. A questão é que o DNA só foi visto no microscópio eletrônico pela primeira vez em 2012. Então, de algum jeito, Rubinstein alega ter visto o DNA no microscópio eletrônico décadas antes da gente fazer isso pela primeira vez. Isso, mais uma vez, não procede. Tá? E tudo o que eu já mostrei até agora para vocês já é suficiente para concluir que esse cara é um charlatão.
E falando mais ainda, falando a respeito então da própria alegação de que existe uma ponte a cada 10, 5, 6, 5 aminoácidos, ele ainda usa o termo aminoácidos. Em primeiro lugar, claro, a gente não tem aminoácidos no DNA, a gente tem bases nitrogenadas. Eu não consegui, na versão aqui em russo, encontrar qual que é o material que faz essa ponte. Porém, os artigos escritos que apresentam, afinal de contas, uma transcrição de segunda mão, digamos assim, mencionam ou enxofre ou ácido sulfídrico, conforme está indicado aqui. O artigo em português, propriamente, menciona ácido sulfídrico. Se eu pesquisar aqui por sulfídrico, você vai encontrar a menção. E os outros artigos aqui mencionam simplesmente enxofre. A questão é, não tem ponte de enxofre no DNA, não tem ponte de nenhum material no DNA. A gente tem simplesmente, claro, as bases nitrogenadas formando a dupla hélice. A dupla hélice, ela de fato vai virar de orientação a cada intervalo pré-definido. Esse intervalo é de 34 angstroms, normalmente, e de 10.4 a 10.5 bases nitrogenadas, que acontece essa volta. Então, mais uma vez, não tem nenhum padrão 10,565 nesse local. E, claro, o enxofre sequer é um componente do DNA. A gente não tem ponte de enxofre em lugar nenhum, em intervalo nenhum, e a gente sequer tem enxofre compondo a própria molécula de DNA. Isso simplesmente não acontece. E a última alegação é uma alegação bem mais simples e bem mais fácil. Ela diz que, claro, o valor numérico de EOE é 10 mais 5 mais 6 mais 5, isso dá 26, ok? E que a marca de Deus está em nós porque nós possuímos 26 mil genes. E claro, ele também conclui que o ano de 2012 vai ser especial por uma série de outras razões que envolvem o número 26. A gente poderia falar, claro, que 26 é um número, de certa forma, comum, assim como a maioria dos números pequenos, e que eles aparecem em muitas coisas, inclusive 2012 não aconteceu absolutamente nada de especial, mas a questão é, a gente nem sabe se o DNA de fato tem 26 mil genes. A gente tem artigos que apontam 31 mil, 26 mil, 20.500, 19 mil, 20 mil, e a gente tem mudanças na definição de gene. Afinal de contas, um gene é alguma coisa que codifica uma proteína, ou inclui também os genes que não codificam proteínas? A gente usava essa primeira definição, até que a gente descobriu que os genes que não codificam são também em grande quantidade. Então, na prática, a gente não sabe quantos genes nós temos, e esse 26 mil aqui não é uma afirmação confirmada. Conclusões. A gente analisou 4 supostas provas da existência de Deus no nosso DNA, e a gente verificou que a das fontes de hidrogênio não ocorre, tá? A do número de genes usa uma informação imprecisa, a das bases nitrogenadas usa uma associação completamente arbitrária e sem significado. E, faltou eu concluir aqui no parágrafo, a dos elementos apresenta uma associação que possui alguma base na realidade, mas que ainda assim é feita forçando a barra em alguns casos. A argumentação das bases nitrogenadas vem de uma associação arbitrária e não tem nenhum significado. Ela conclui que, se você der nome para a base nitrogenada, a base nitrogenada vai receber nome. Se você chamar de, sei lá, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos, olha só, os 4 grandes de São Paulo aparecem no DNA. Claro que aparecem. Eu dei esse nome para eles. Esses nomes poderiam pertencer, como eu disse, a qualquer domínio de 3 itens ou 4 itens, e a associação continua não tendo valor nenhum. A argumentação a partir dos elementos vem de uma associação que segue uma regra que falha e precisa ser ligeiramente alterada. Então, em um você despreza o valor quase real e você considera só a parte inteira, e no outro, claro, você adiciona um zero ali. E, apesar de ser uma analogia poética, isso parece um argumento fraco para você alegar a intervenção divina do DNA. É quase como se cada elemento químico tivesse uma regra própria, e a regra do carbono, claro, que dá certo, não. Ela é trivial, ela aparece ali de qualquer jeito. A argumentação a partir das pontes de enxofre é simplesmente falsa e produto de charlatanismo. O Rubinstein alega ser um cientista com experiência na área, mas ele erra conceitos básicos de biologia. Os artigos que o Rubinstein afirma ter produzido não existem, não tem nada na Nature, apesar de ele dizer que tem. O Rubinstein afirma ter feito coisas impossíveis, porque ele certamente não teria visto o DNA no microscópio eletrônico naquela época, porque a gente só foi fazer isso décadas depois. E não tem ponte de enxofre do DNA em qualquer espaçamento. E a argumentação a partir do total de genes do DNA, como eu disse, se baseia em um valor impreciso.